Ponte Aérea São Paulo-Brasília, porque Clarissa Oliveira já está conosco. Clarissa, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Como é que estão as coisas por aí, gente? Oi, Clarissa. Olha, a gente ainda não teve nenhum cartão vermelho não, viu? Mas aí em Brasília tem umas ameaças dentro de campo, é isso mesmo, Clarissa? É isso mesmo, gente. O presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, desautorizou a equipe econômica a tratar da possibilidade de incluir no Pacto Federativo a desindexação de vários pontos do orçamento, na verdade, mas entre eles estaria, então, a mudança ali do mecanismo de correção, se é que existiria um mecanismo de correção para as aposentadorias e também para o salário mínimo. A gente chegou a falar disso aqui ontem, já antevendo aí que esse é um assunto polêmico, é uma questão que interfere muito na vida dos aposentados, também dos trabalhadores, portanto, seria uma solução aí complexa para o governo fazer avançar para tentar criar o programa Renda Brasil. Hoje, com esse cartão aí balançado pelo presidente Jair Bolsonaro, então, suspendem-se todas as negociações para a criação desse novo programa social que substituiria o programa Bolsa Família. Eu digo substituiria, pelo menos pelo atual momento, porque pelas conversas que eu tive aqui, ninguém ali está acreditando que o governo vá, de fato, enterrar essa proposta de um novo programa social para servir de marca para o presidente Jair Bolsonaro e, principalmente, é necessária a ideia ali de uma transição ou de uma substituição do que é hoje o auxílio emergencial para que esses trabalhadores que hoje recebem essa ajuda não fiquem de uma hora para outra sem um auxílio, sem ter para onde correr ali, pelo menos os mais vulneráveis. Qual que seria a questão? Uma possibilidade que está na mesa, segundo as conversas que eu tive, é o governo dar uma turbinada no programa Bolsa Família, com os recursos que estiverem disponíveis, sem precisar mexer tanto assim no orçamento, e pelo menos melhorar um pouco o programa, dar a ele uma roupagem mais característica do que quer o governo do presidente Jair Bolsonaro, e aí, dentro dessa reformulação, tentar puxar essa marca para o presidente, para tentar desvincular o programa Bolsa Família das marcas dos governos do PT. Essa, então, uma possibilidade colocada na mesa. Mas um ponto que é muito importante em relação a esse assunto, gente, é o que vem pela frente, porque o governo tem muitos desafios para tratar em relação ao financiamento de propostas que já estão colocadas. Então, não é uma questão simples, o presidente virá desautorizar essa negociação, não simplesmente vai eliminar a necessidade do Planalto e da equipe econômica de encontrar recursos no orçamento para que eles sejam remanejados. Clarice, como é que foi a repercussão disso tudo no Congresso Nacional, hein? E como que isso pode afetar a questão popularidade do presidente Jair Bolsonaro também, né? Porque se apostava muito nesse caráter mais populista do programa Renda Brasil, e agora o presidente Jair Bolsonaro, ele tenta dar uma invertida no jogo, repetiu a frase, né, que ele já disse, que não vai tirar do pobre para o paupérrimo, enfim, aquelas falas do presidente Jair Bolsonaro. E, aliás, ele se demonstrou ali no vídeo que ele mesmo publicou em redes sociais, né, um pouco contrariado com as manchetes de jornais que apontavam as alternativas que estavam sendo discutidas justamente para que se pudesse levar adiante a discussão do Renda Brasil. Agora foram discussões levantadas pela própria equipe econômica, que também é governo, né, Clarissa? Olha, Isabel, mais do que isso, eu acho o seguinte, pesou muito mais na decisão do presidente Jair Bolsonaro a questão política. Essa não é uma discussão sobre a área econômica, sobre o remanejamento de recursos, sobre a recomposição do orçamento. Esta é uma decisão política. Exemplo disso qual que é? Já na sexta-feira se falava sobre a proposta de desindexação do orçamento. O próprio relator do Pacto Federativo, o senador Márcio Bittar, chegou a dar uma entrevista para o jornal Valor Econômico tratando justamente desse assunto, dizendo que isso seria incluído na proposta dele, no relatório sobre o Pacto Federativo. Antes disso, o próprio senador Bittar também teve reuniões com o ministro Onyx Lorenzoni, teve reuniões com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente Jair Bolsonaro para tratar do que entraria nessa proposta. O que aconteceu de tão diferente de ontem para hoje?
as manchetes dos jornais estampadas ali em papéis exibidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante esse vídeo. Ou seja, esta não é uma decisão sobre o que o governo acha que é adequado ou inadequado em termos de remanejamento de recursos. É uma discussão sobre até que ponto o presidente Jair Bolsonaro acha que um desgaste vale a pena para criar uma marca na área social. Essa que é a questão. O presidente deixou claro que acha que a equipe econômica foi longe demais em tirar de algum lugar para colocar em outro. Agora, também dizer que essa é uma responsabilidade do secretário Valderi Rodrigues, falar em cartão vermelho e isso ser entendido como um gatilho para a saída dele do governo, me parece, pelo menos para quem acompanhou essa história de perto, que é a ideia de tentar criar um grande bode expiatório, porque o fato de o secretário ter tratado desse assunto publicamente ontem, um assunto que já é conhecido desde a semana passada, só não tinha estampado ainda as manchetes dos jornais, me parece, no mínimo, aí incoerente por parte do governo federal, se é que foi isso mesmo que o presidente Jair Bolsonaro quis fazer. Pode ser que o presidente não queira dar cartão vermelho para ninguém, ele só quisesse dar uma satisfação para a opinião pública por uma repercussão negativa de uma discussão que estava em andamento dentro do governo federal. Foi um cartão amarelo, só um aviso, assim, atenção, né? Deixar o pessoal com atenção. Clarissa, sobre a desoneração, empurrada mais uma vez? Olha, Yuri, a desoneração foi empurrada mais uma vez, mas cá entre nós a gente também falou longamente sobre isso desde a semana passada, não é uma surpresa, embora os líderes do Congresso e até representantes do governo gostem de dizer, isso vai ser tratado na reunião na semana que vem, a gente já sabia, ou já esperava pelo menos, que houvesse uma mobilização para adiar mais uma vez essa discussão. A questão mais importante que aconteceu em relação à desoneração hoje, gente, foi uma declaração também do ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para tratar dessa questão do Renda Brasil. O que aconteceu? Ele participou daquele painel Telebrasil e ali ele confirmou, verbalizou o que a gente vem dizendo aqui também há várias semanas, que a desoneração da folha de pagamentos só vai ser possível com a criação de um novo imposto nos mesmos moldes da CPMF. Hoje, ele falou isso com toda a clareza, abertamente, diz que não adianta o governo querer discutir a desoneração da folha sem a criação desse novo tributo. O que eu entendo pelo que a gente pôde observar das falas do ministro da Economia? Esse é o próximo passo, o único que restou para a equipe econômica para tentar fazer a criação desse novo imposto que é tão desejado pelo ministro Paulo Guedes. Isso porque o programa Renda Brasil era visto no governo como a principal moeda de troca ali. O governo poderia estar criando um novo imposto, mas seria com um ótimo objetivo, criar outros benefícios, outras coisas boas para a população, entre elas a desoneração da folha de pagamentos e também a criação do Renda Brasil. O que acontece agora? Só sobrou a desoneração da folha para servir como contrapeso para a criação da nova CPMF. Ou seja, se o ministro da Economia falou isso depois de toda essa polêmica sobre o Renda Brasil, me parece que ele deve ter tido um aval do presidente Jair Bolsonaro para seguir em frente. Mas aí só percepção minha, né? Pois é, são sinalizações, né? E o Congresso, como é que reagiu diante de tudo isso? O que os líderes estão dizendo? Concordam com essa avaliação de que, no momento, é mais seguro deixar o Renda Brasil lá para depois de 22, Clarissa? Olha, Isabel, o que eu acho curiosíssimo é que a gente vê algumas pessoas que antes até diziam, olha, é necessário fazer essa discussão, desindexação, desvinculação de despesas em saúde, educação, outros pontos polêmicos que estão entrando nessa proposta do Pacto Federativo, agora dizem, não, o presidente Jair Bolsonaro está certíssimo, não dá para tirar do pobre para dar para o paupérrimo, ele está muito correto. O Congresso também está muito preocupado em ele próprio acabar com a digital dessas questões, porque lembrando, isso está sendo feito no âmbito do Senado Federal, dentro de uma proposta de emenda à Constituição, e um relatório produzido por um aliado do governo federal, que é o senador Márcio Bittar, que está trabalhando sob orientação
da equipe econômica e também do próprio presidente. Como eu falei, é muito fácil o presidente Jair Bolsonaro apontar o dedo para os culpados depois que o assunto ganha uma repercussão negativa, mas muitos desses pontos que estão na PEC do Pacto Federativo foram avalizados pelo presidente. Esse ponto específico da desindexação, de fato, não havia sido autorizado ainda pelo presidente, segundo as informações que eu ouvi. Mas a desvinculação das despesas em saúde e em educação, medidas relacionadas a supersalários, vários outros pontos ali foram autorizados pelo presidente. O que os parlamentares com os quais eu conversei entendem? No discurso, eles aplaudiram a posição do presidente Jair Bolsonaro sobre a ideia de que não se pode retirar benefícios e criar uma política que poderia resultar, quem sabe, em um achatamento do salário mínimo e das aposentadorias e pensões, ou seja, isso tudo envolve um lobby muito forte, né? A gente sabe que tem impacto sobre a elegibilidade dos parlamentares. Então, esse foi o principal ponto levantado por eles, mas a gente sabe que nos bastidores tinha muita gente jogando com o governo. Vamos ver como que eles vão se comportar em relação a esse novo imposto sobre transações digitais, porque o Congresso também contava com o Renda Brasil para tentar equilibrar essa balança e não pegar tão mal para eles botar a digital em cima de um novo imposto, ou seja, acho que também pode enfraquecer os planos do ministro da Economia de criar esse novo tributo. Pois é, e aí na prática ficamos só no envio de sinalizações de, olha, vamos fazer reforma administrativa, olha, vamos fazer reforma tributária, e o tempo está se esgotando, aquela discussão que a gente estava tendo ontem aqui, ano de eleição, a cabeça dos parlamentares já está voltada para isso. Tem até pouco parlamentar em Brasília nessa semana, ainda mais com as sessões que são virtuais, né? Não tem nem sessão do Senado, para a gente ter uma ideia, hoje e amanhã quarta-feira, né? Vai ter sessão na quinta-feira. Então daí você já tira como é que tá o esquema lá que a gente já conhece e a dificuldade que se tem de emplacar qualquer coisa nesse sentido. E aí, Clarissa, tem uma outra discussão aqui, novamente aquela questão do veto do presidente Jair Bolsonaro, que não agradou a bancada evangélica. Se tenta construir aí uma outra via por parte de uma proposta a ser discutida pelo próprio legislativo, e o presidente Jair Bolsonaro está tentando construir esses apoios com a bancada evangélica, porque ficou ali uma espécie de mal-estar também, né, Clarissa? Tem alguma novidade sobre isso? Está avançando ou não? Olha, essa é uma articulação, Isabel, que o governo vai precisar fazer, porque é do interesse do presidente Jair Bolsonaro acompanhar muito de perto esse tema. Como a gente chegou a mencionar também no decorrer dos últimos dias, há uma preocupação do Palácio do Planalto em evitar um desgaste excessivo em alguns setores que tradicionalmente apoiam o presidente da República. Portanto, as igrejas evangélicas, por exemplo, têm um papel importante nessa articulação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Esse apoio se torna ainda mais imprescindível a partir do momento em que o governo põe um freio naquele movimento mais assistencialista, aquela tendência de criar uma política de assistência mais forte, justamente para ganhar votos, pensando lá na eleição de 2022. Essa é uma articulação que o governo vai precisar fazer, assim como outros assuntos que tenham aí apelo junto a essa base tradicional. Mas, neste momento, a gente tem que lembrar, a gente está no meio de uma pandemia, existe uma preocupação grande com a questão econômica, com a retomada da economia e a resposta à crise provocada pelo coronavírus. Então, também não dá para o governo tirar o pé ali desse lado, deixar de dar atenção para a questão econômica. O Congresso tem indicado, pelo que eu conversei com alguns líderes nesta própria semana, que o mais provável é que as prioridades ainda fiquem voltadas para a questão econômica, principalmente enquanto não voltarem as votações presenciais. Enquanto o Congresso estiver trabalhando remotamente, por exemplo, tem muito parlamentar que diz, olha, não tem cabimento querer votar PEC de maneira remota, isso precisa de uma articulação, precisa de uma negociação muito mais rigorosa. Então, tem essa preocupação também, o governo vai ter que dar atenção para esse lado. É isso, Clarissa Oliveira, nossa musa de Brasília, olha por quantos assuntos a gente passou e fomos costurando aqui juntas. Clarissa, muito obrigada, até mais tarde no Band News TV, até amanhã aqui no Bastidores do Poder.
Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.